Aleluia. Aleluia. Esse é o lugar de adoração. Sinta-se à vontade para adorar. Esse é o lugar que nós prestamos culto ao Deus vivo, ao Deus que fala com o homem e ele fica vivo, ao Deus que dá saúde, ao Deus que cuida. Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus por essa tão rica oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus em casa. Em casa é um desafio, mas é em casa. E nós nos entendemos. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Linalva e de todas as suas companheiras. Saudando ao nome dela e da irmã Carmen, elas representam muito bem a todas nós. Desde as mais novas, como Priscila, como as outras, né? E a irmã Vera, que ficou em casa também. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Laíse. A irmã Linalva teve muita coragem, viu? Né? Irmã Laíse nos confiou essa noite. Nós sabemos que é o Eterno que cuida de nós. Louvo a Deus pela vida dessas mulheres. Eu tenho certeza que estado nenhum tem mulheres tão lindas assim na comissão. Tem não. Não tem. Eu não tenho dúvidas disso. Cada uma com a sua beleza que Deus lhe deu. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor José Carlos Lima, representando ele nesta noite, o pastor Álvaro, pastor dessa igreja também. E o pastor Álvaro representa tão muito bem todos os ministros que aqui estão, todos os homens de Deus que aqui estão. Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, das minhas filhas que estão ali. Quero louvar a Deus pela vida da igreja do Senhor aqui neste lugar. Pela vida das congressistas. Estão muito lindas, resistentes. Último dia. E estão aí, eu comentando ali com a irmã Zena. Irmã Zena, mulher é mulher, viu? Jesus nos chamou para ser multitarefas. Ninguém adora como nós. A bandinha também de Caporã, Castelo Forte. Amamos muito essa bandinha. Não é uma bandinha não, é uma banda completa. Bandinha, Deus não faz nada pequeno. Deus faz tudo grande. Logo uma banda completa. Coisa grande do Senhor. Deus já mandou fogo, vai mandar mais. Quem crê que hoje Deus vai fazer coisas grandes? Para encerrar como Ele sabe fazer, porque Ele é dono das vidas. Ele é dono de tudo que existe nas nossas vidas, no céu e na terra. Quero louvar a Deus também pelos aqueles que estão assistindo nesse momento, em vários lugares. Esse congresso tem chegado ao coração de muitos e tem sarado aqui, tem sarado lá também. Em cada lugar que é falado, eu escuto os testemunhos do que Deus tem feito. Deus é soberano no que faz. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 50. Salmo forte, que Deus falou o ano todo conosco. E continuou falando. Hoje é só mais um cumprimento, mas Deus tem falado com a sua igreja de forma muito linda. Em todos esses dias. E como Deus tem falado. E como Deus tem falado aos nossos corações. Eu vou fazer uma oração porque o tempo ele corre muito rápido e eu quero ser fiel ao que o Senhor colocou no meu coração. Pai, nós queremos aqui te dizer que o Senhor é quem é Deus. A majestade é do Senhor, a honra e a glória. O Senhor não divide com ninguém. Tudo é teu. As vidas que aqui estão e as que estão nos ouvindo. A palavra também é tua, Senhor. Os corações principalmente. As mentes que estão aqui também. E o Senhor comprou o corpo, o físico, a alma, o espírito. O Senhor fez a obra completa. Nesta noite, Senhor, fala aos nossos corações. Aquilo que o Senhor quer falar. Se o Senhor quiser batizar, batiza. Se o Senhor quiser curar, cura. Se o Senhor quiser salvar, salva. Se o Senhor quiser libertar, liberta.
Mas o que o Senhor quiser fazer, faz, Senhor, nesta noite. E completa esta obra, Pai, em nome de Jesus. Salmo 55, verso 5, diz assim: Congreguem os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Essa foi a palavra meditada, o tema escolhido e o tema que nós meditamos durante todo o ano, em todos os setores. E quando a primeira vez que eu ouvi esse tema, Deus falou muito forte ao meu coração. Não por ser um tema de invocação, um tema de chamamento, mas por ser um tema que é tão necessário para a igreja nos últimos dias. Nós sabemos que a igreja, após a pandemia, ela não é a mesma. Muitos ainda preferem estar em casa, ouvindo de casa, escolhendo o que vai ouvir, mudando de um culto para outro, e muitos ainda não voltaram para o templo. Quando eu vi esse chamamento, eu entendi que a igreja, ela precisa voltar. É aqui que nós somos tratados, é aqui que Deus nos cura, é aqui que Ele nos ensina, é aqui que Ele nos prepara, é aqui que Ele faz em nós um tratamento vertical, de cima para baixo. E é aqui onde nós temos uma relação horizontal uns com os irmãos, uns com os outros, e somos tratados nos relacionamentos. Porque é aqui onde nós precisamos se entender. É aqui que nós precisamos nos perdoar. É aqui que nós precisamos nos ajuntar. É aqui na casa do Senhor que nós precisamos ser moldados por Ele. Então não tem lugar melhor para estar. Não tem ambiente mais favorável para Deus trabalhar. Foi aqui que Ele batizou você com o Espírito Santo. Foi dentro do templo. Foi dentro do templo que Ele falou comigo a primeira vez. Eu sei que também falou com você. Foi aqui que alguém fez um convite e você chegou na igreja sem entender nada. E o Espírito Santo disse assim: te peguei, te achei e você é minha. E nunca mais você foi a mesma. E nunca mais você foi o mesmo. Então é aqui o lugar onde nós precisamos estar. E voltar a amar estar nesse lugar. Quando o salmista Asaf, que ele escreveu somente 12 salmos, ele escreve sobre isso, nós já observamos algo muito diferente. Porque Asaf, ele é da linhagem dos levitas, então era muito natural que ele estivesse ali ensinando na adoração ao templo. Mas quando nós lemos esse salmo, nós compreendemos que a adoração é só louvor, que a adoração também é ouvir a palavra, compreender e deixar Deus trabalhar em nós através da palavra. Aqui Asaf estava sendo desafiado por Deus para erguer a voz e falar aquilo que o Senhor estava falando ao seu coração. Eu compreendo que todas as vezes que Deus levantou alguém para falar com o seu povo, foi para que o povo ficasse melhor do que era. Foi para consertar, foi para direcionar, foi para levantar o caído, foi para sarar o ferido, foi para trazer vida naquele que estivesse ouvindo a voz do Senhor. Quando nós lemos esse salmo, nós compreendemos que ele fala sobre aliança. E a Bíblia, quando declara a aliança, ela declara a aliança desde Abraão. Quando Deus olha para aquele homem e faz um convite de aliança para ele. E ali ele, sem compreender muita coisa, um homem pagão, mas o que ele escutou não foi de um amigo, de um colega. Ele ouviu a voz bradando do céu, falando com a terra. E quando Deus direciona a sua voz a um homem, é porque ele sabe que pode confiar àquele homem o que ele está falando. E ele fala com ele e diz assim: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te ordenarei. Quem confia em Deus e reconhece sua voz, não tem medo de dar o próximo passo.
Confiar a ponto de não entender, mas saber que o que Deus tem sempre será o melhor. Ali Abraão sai, seguindo errante pelo deserto, mas na confiança de que a voz que falou com ele foi a voz do Deus eterno. Depois Deus fala com um homem chamado Moisés e entrega para ele 12 leis. E nessas leis ele também entrega para aquele homem ordenanças sobre o culto ao Senhor. E aqui pela primeira vez Deus fala sobre cultuar ele. Quando Deus fala sobre cultuar ele estava falando para Moisés que o culto não poderia ser dividido com ninguém, que o culto só poderia ser direcionado ao único Deus, ao Deus dos céus, que ele não poderia ter mistura, que ele não poderia ser feito de qualquer forma, mas que ele deveria ser feito de uma forma santificada. Moisés compreendeu isso e começou a orientar o povo de Deus, o povo de Israel, a nação que Deus escolheu, sobre como deveria ser a adoração no templo, a adoração ao Senhor. Esse povo passou por todo tipo de experiência com Deus. Eles obedeciam, Deus se agradava, abençoava eles. Eles desobedeciam, Deus desagradava e amaldiçoava eles. Porque a mão de Deus, ela é justa. Ela cuida do obediente, mas ela despreza o desobediente. E isso é desde o princípio. Isso não é novidade. Deus tem zelo, Deus tem cuidado daquele que passa pela santificação, aceita ser santificado, daquele que renuncia ao velho homem e assume a santidade diante do Senhor. Aqui Deus está falando e Ele direciona. Essa palavra aqui não é para quem está lá fora, vivendo a vida do jeito que quer. E também não é para quem está aqui dentro, querendo fazer sua própria vontade. Esta palavra é para aquele que decidiu fazer a diferença e buscar santificação. Por isso que quando ele direciona, ele sabe, e quem escuta sabe com quem ele está falando. Porque quando Deus diz que ele está ali falando com os santos dele, os meus santos, congreguem os meus santos. Ele sabe que quando ele ergue a voz para falar, é porque o que é santo vai encher o coração. O coração vai queimar, vai arder, vai sentir uma identidade de Deus, vai sentir que o que Deus falar é bom, que o que Deus direcionar será bom, não vai achar estranho, porque quem quer e quem tem compromisso com Deus, o que Deus tiver com ele, ele quer. O que Deus fizer com ela, ela quer. O que Deus direcionar, ele aceita. Ele não resiste à voz do Senhor. Aquele que sabe e conhece a voz do seu Deus, não resiste à voz dele quando ele fala. O coração aquece de uma forma que não sabe fazer outra coisa a não ser adorar e obedecer ao Senhor. Quando ele diz congreguem os meus santos, eu acho perfeito. Porque ele não diz isso no singular. Porque ele não diz isso que quer algo com um só. Só teve um que Deus falou no singular, que foi com que era puro, santo, limpo e filho digno de toda honra. O restante ele falou no plural, para dizer: não é ouvir só, não é só para você. Eu falo no plural, assim diz o Senhor, para dizer que eu quero a todos vocês. Eu quero um ajuntamento de santos. Eu quero uma congregação completa. Eu não quero que ninguém se perca. Eu amo a todos que me amam. Eu quero honrar a todos que me honram. Então ele diz: é melhor que estejam todos juntos. É melhor que sejam todos vocês. É melhor que os santos estejam em unidade, que eles congreguem completamente juntos. Aí ele diz ainda assim: mas é aos que são santificados, que estão dentro do ambiente de culto, e dos que com ele fizeram uma aliança. Eu falei das alianças que Deus fez com o homem, mas existe uma aliança que ninguém nos forçou a fazer, que essa foi uma aliança consciente.
foi quando você assumiu, e quando eu assumi, que a minha vida não era mais minha, que a sua vida não é mais sua, de que você agora tem um dono, e que este dono caminha comigo e com você e com a igreja para uma eternidade. Ele não brinca quando escolhe alguém, e nós não brincamos quando nós escolhemos andar com ele. Deus nos chamou, nós aceitamos. Quando nós aceitamos, nós assumimos uma aliança. E essa aliança é verdadeira. Ela é tão verdadeira que nos segura aqui, bebendo e comendo da palavra, sendo edificados por ela, suportando qualquer tipo de vendaval, suportando qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de desentendimento. Aqui é onde Deus trata com o crente. Aqui é onde Deus nos ensina quem Ele é, a quem nós devemos adorar. Isso tudo eu estou começando a falar para dizer para a igreja que esse salmo fala sobre o que nós precisamos entregar para o Senhor, porque Ele já nos deu o máximo que Ele podia: vida eterna, plano de vida, plano de saúde, plano de eternidade. É um plano completo, não é pela metade, é completo, é aqui e lá, é agora e depois. É um plano sem arrependimento, em que nós falamos com Ele em qualquer momento, não só no dia mau, mas no dia bom também. E nem todos você vai encontrar para falar com você no dia que você quer, mas este Deus, Ele tem prazer em falar conosco todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Olha que Deus maravilhoso e amoroso. Quando nós lemos e vamos meditar sobre o prestar um culto ao Senhor, nós entendemos que o último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, ele se detém completamente, o profeta, a falar sobre aquilo que o povo de Deus precisava dar ao Senhor. É o único livro na Bíblia que o homem dialoga com Deus através de um profeta. Os outros profetas não esperavam o homem falar, não. Eles falavam o que Deus mandava. Jeremias extenso, Ezequiel extenso, mas eles falavam o que Deus mandava. Quando nós lemos Malaquias, nós vemos um profeta que tem réplica e tréplica, em que Deus fala e depois Deus escuta e depois Deus responde. Isso tão somente para dizer, esse relacionamento deste último livro foi tão rico que depois disso Deus passa 400 anos em silêncio, sem falar com seu povo. Mas o que Ele fala neste livro é tão rico, é tão importante para nós entendermos o que é que Deus quer de nós, o que é que Deus está ali pedindo em adoração, o que é que Deus está requerendo da nossa vida em adoração ao Senhor. Quando nós vamos para Malaquias, nós vemos de forma muito profunda um profeta sendo usado por Deus e falando ao coração daquele povo. E nessa fala que ele faz, Deus fala algumas coisas muito interessantes sobre a devoção e o culto verdadeiro ao Senhor. E quando ele começa falando que o culto, ele não pode ser dividido. Ele tem que ser para Deus. Ah, irmã Agnes, isso é muito simples. A gente só fala em Deus. A gente só louva a Deus. Mas nem sempre é só Deus que aparece. Às vezes alguém quer aparecer mais do que Deus. Às vezes alguém se sente até mais importante do que Deus. Mas o culto, quando é para Deus, a primeira coisa que nós observamos aqui, tem que existir humildade, tem que existir reverência, tem que existir zelo pela presença dEle. Porque a presença do Senhor, toda vez que ela é manifestada, ela traz ao homem um zelo, traz um respeito, traz um cuidado. E quando Deus ele fala que Ele está ali
vendo o seu povo e está ali falando para aquele povo que Ele é um Deus de amor, eles questionam: de que forma o Senhor nos ama? Porque às vezes alguém acha que demonstrar amor é dar alguma coisa, é dar algo palpável, amor perecível. Mas o amor que o Senhor dá, ninguém convence Ele a não te amar. Ninguém coloca nada na cabeça do Senhor para Ele desistir de você. Ninguém consegue dizer para Deus que Ele errou quando Ele te escolheu. Porque quando Ele escolhe alguém, Ele não erra. O amor dele é sem explicação. Ele investe completamente o céu e os seus atributos no homem, que nada é além de uma criatura sua. E quando Deus faz isso, Ele não se arrepende. Deus só se entristece quando vê que o homem vira as costas para o que Ele fez por ele. Quando o homem não faz o que Deus ordena, aí Deus se entristece. Saul, ele acertou em muita coisa, mas ele errou em adoração. Ele quebrou o altar. Ouvir a voz de Deus não era mais importante para ele. Ele não teve mais temor. Quando o profeta se aproximou, ele nem se preocupou. Ele não teve reverência por Deus ter escolhido um homem para reinar sobre Israel. E todas as vezes que um homem faz isso, Deus não poupa virar as costas para ele. Porque Deus tem zelo. E Deus investe. E Ele investe e Ele cobra. E quando Ele cobra, estou um depracei. Quando Ele cobra, a primeira coisa que Ele faz é silenciar. E o silêncio de Deus, ele dói. Ele faz o homem se entristecer. Faz o dia ficar mais comprido. Faz o deserto parecer muito mais longo. Porque o silêncio de Deus, imagina para uma geração tão rápida como essa, se Deus silenciar. Para aquela geração que tudo era mais devagar, era ruim. Imagina para esta, que nós queremos ouvir e escolher a parte boa de cada coisa. Então, para cultuar a Deus, Ele exige de nós uma devoção verdadeira e um coração sincero. Ele sondando: será se esse coração é completamente dele? Será se você divide ele com alguém? Será se pela manhã escuta o que não deve e à noite quer adorar? Será se enche a mente daquilo que não edifica e à noite quer ouvir a voz do teu Deus em oração de madrugada? Será se esse coração, ele está sendo guiado pelas decisões do Senhor? Sansão foi um juiz escolhido, mas foi guiado pelos olhos e pela mentira. O final é morte. Não divida seu coração. Você pode ter 100 anos, mas Deus quer que reine nele, no seu coração, a presença dele. Deus não troca a adoração dele. E nem divide o teu coração com ninguém. Porque ele dominando é diferente. Por isso que ele usa o profeta para chamar o povo ao arrependimento. Porque Deus chama o seu povo ao arrependimento. Quando nós vemos, antes da reforma protestante, a adoração a Deus era cheia de dogmas. A igreja estava cheia de imagens, de idolatria. E se tem uma coisa que Deus não perdoa, é idolatrar aquilo que não é Deus. E às vezes, pasmem, a idolatria não é só a imagem de escultura. Eu já ouvi gente deixar de ir para o culto para cuidar das plantas. Eu já vi gente deixar de ir para o culto para cuidar do cachorrinho. Eu já vi gente que deixou de ir para o culto para continuar na série que escolheu assistir. Depois, quando vai para o hospital, geme, quer socorro depressa do Senhor.
Não pense que aquela que está vindo todo dia, ela é antiquada, não. Ela é esperta, ela é inteligente, ela é sábia. Porque toda vez que ela vem, Deus dá uma porção nova a ela. Deus cura ela de alguma forma. Deus levanta ela com mais coragem. Deus ergue a vida dela. Deus cuida dos seus. Ninguém perde com Deus. Com Deus nós só ganhamos. Ninguém perde com o Senhor. A reforma protestante não foi só para mostrar uma justificação pela fé. A reforma protestante foi também para colocar a adoração no seu devido lugar. Foi para dizer, nada disso o Senhor quer mais. Tira tudo, fica o templo limpo. E quem é que vai entrar? A presença dEle. A presença invisível, mas que nós sentimos. A presença que alguém pode procurar e olhar para você e entender que a presença está na sua vida, na transformação e na cura que Ele fez. A presença de que quando Jesus entrou naquele templo, parte dos homens olhando na sinagoga estavam vendo em que Ele ia deslizar, qual era a heresia que Ele ia falar. Parte deles estava escrevendo o que Ele dizia para procurar falha. Outra parte estava sem entender o que estava acontecendo. E uma mulher lá atrás, nos últimos bancos, encurvada, sem vê-lo, mas ouvindo a palavra viva falando dentro da sinagoga. Ele diz, mulher. Quando ele diz assim, a mulher sabe que é com ela que ele está falando. Aí ela rompe a barreira cultural. Ela rompe toda discriminação por ela ser mulher. E ela anda como a primeira mulher que anda no templo e sobe para ver o que Jesus ia fazer. Olhando para o chão, mas a primeira face que ela vê é do homem que toca nela e diz, tu nunca mais será a mesma. Porque quando ele entra no ambiente e nós entendemos que a glória é dele, nunca mais nós seremos os mesmos. Quando ele entra na vida de uma mulher que compreendeu quanto ela é importante para ele, ela não anda sozinha nunca mais. Ela nunca mais viverá sozinha. Até nos dias mais difíceis, na solidão, ela entende que há uma voz sussurrando no seu ouvido e dizendo, mulher, levanta. Mulher, fica de pé. Mulher, tu não morrerás. Mulher, tu não vai ficar nesse estágio. Porque eu entrei com providência na tua causa, na tua vida, na tua família. E eu te erguerei mais uma vez. Para mostrar quem é o teu Deus que fala contigo. Depois nós entendemos que cultuar ao Senhor exige fidelidade da pregação da palavra. E essa fidelidade é para tirar os modismos. Porque alguém vai chamar você e vai dizer, vamos lá para a minha? Lá tem uns pisca-pisca. Lá a luz muda de cor. Eu nunca vi Deus tratar comigo através de luz. Mas Ele trata através da luz do Evangelho. Da luz da palavra. É essa palavra que vai nos curar a cada dia. Que vai nos sarar. Porque tem gente enganando os jovens. Enganando até adulto. Pescando aqui nesse aquário. Porque esse aquário tem cada peixe lindo. Que os tubarão ficam tudo de olho. Mas esse aquário aqui tem dono. Aqui tem palavra. Aqui tem Bíblia. Aqui tem conserto e o homem fica vivo. Aqui tem a presença do Senhor. Não se engane e não saia do seu lugar. Porque ao seu tempo Deus vai fazer a vontade dele na sua vida e colocar o seu coração alinhado com o coração dele. Não vai ser ir para um lugar que chama muita atenção, não. É muito fácil. Alguém vai oferecer tudo. Aqui tu será valorizado. Aqui tu vai cantar todo dia. E no dia mau tu serás visitada. Deus está chamando o crente para ter compromisso com Ele, porque Ele tem compromisso contigo. Ele tem compromisso com a tua vida.
Depois Malaquias explica que cultuar a Deus exige vida pessoal e moral, reta diante de Deus. O culto aqui é só uma demonstração de quem eu sou, de quem você é. Aqui é nós estamos demonstrando para o mundo que a nossa adoração é de um coração íntegro, de uma vida reta, de uma vida de conserto com o Senhor, que não é só voz bonita que sai aqui, mas aqui é de dentro para fora. Integridade da vida, integridade do caráter, integridade da moral, porque aqui nós só estamos expondo o que nós vivemos lá fora, e aqui nós somos tratados para viver bem lá fora também. Aqui nós buscamos ser tratados pelo Senhor, para lá nós refletimos quem o Senhor fez em nós. Por isso que nós não podemos aceitar alguém apontar o dedo para nosso irmão. Ei, ele é meu irmão. Ele está lá dentro, Deus está tratando com ele. Tenha paciência que não é no seu tempo. Deixe ele com Jesus. Deixe a vida dela guardada no Senhor. Mas a nossa vida precisa ser moral e reta diante do Senhor. Porque o culto aqui é só mais a entrega que nós fazemos ao Senhor. Depois, o culto a Deus exige obediência à sua palavra. O que é que nós estamos escutando, igreja? Eu não tenho medo de falar isso. Os cantores agora virou moda louvar a Deus, os cantores do mundo. Tem gente que acha lindo, reposta. Cantar é fácil. Agora adorar é para quem Deus procura. O adorador, Deus procura, porque ele não é fácil de ser encontrado. Deus procura aquele que adora em espírito e em verdade. Não se engane, adorador é você, que adora com a voz rouca, adora para que ninguém escute sua voz, você adora baixo. Mas adorador é você, irmã Líbina. Adorador é aquele que de dentro para fora diz: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem me resgatou, eu sei quem me chamou. O adorador de verdade, ele adora com a vida dele inteira. Ele não é de dia de um jeito e à noite de outro. Ele não termina de cantar uma música do mundo e depois emenda com louvor. Nosso Deus, ele nunca se misturou, e ele nunca vai se misturar. Nunca vai se misturar. E cultuar a Deus, ela exige, o culto a Deus exige temor ao Senhor. O temor ao Senhor é nós dizermos para Ele: Senhor, eu estou aqui e sou privilegiado por te adorar. O temor ao Senhor, ele tira o fardo da obra, o peso, porque nós fazemos com gratidão. E sabe o que Malaquias dizia? Que os homens levavam lágrimas, choro para os pés do Senhor, achando que Deus ia ficar comovido com aquilo, porque eles estavam chorando. Sabe com o que é que Deus se comove? Quando nós dizemos sim para Ele e não para o pecado. Quando nós temos tudo para errar e nós acertamos. Quando o pecado, o inimigo está rodeando, irmã Dineide, e nós dizemos: eu prefiro perder, mas continuar na presença dEle. O salmista, quando ele fala sobre esta adoração, igreja, ele fala de uma forma tão séria, que ele começa a dizer que quem é que tem direito de invocar o Senhor? Quem tem direito de invocar o Senhor? E invocar todo mundo quer. Eu digo isso porque eu trabalho em um hospital. Na hora da dor é o nome mais doce que sai. O nome doce. Jesus, Deus, socorro, me ajude, não esqueça de mim. Esses dias um homem sentia tantas dores, que começou a gritar por Jesus.
sem diagnóstico. E eu olhei assim, e ele gritava com tanto fervor. Só que ele não estava na área que eu estava atendendo. Quando eu saí, Deus disse assim para mim: só vai lá. Quando eu vi, eu estava perto daquele homem. E Deus falou para mim: vai deixar de doer, porque eu vou guardar. Faço o convite. Tem 52 anos. Não tem diagnóstico. E eu disse: mas Senhor, eu não tenho nada a ver com isso. Eu ainda vou dar o maior presente a Ele, que é a salvação. Você não sabe nem quem Ele é e nem queira saber, mas eu quero essa alma para mim. 20 horas de uma terça-feira, 8 da manhã de uma quarta-feira, Deus estava guardando aquele homem salvo. Salvo. Quando eu soube o currículo no outro dia, eu digo: Jesus, ainda bem que eu não soube antes, porque o nosso coração não entende os mistérios de Deus. Por isso, não julgue sem entender o que Deus tem com aquela vida. Não seja você o juiz na vida de alguém. Deixa Deus pegar, amassar, levar para a olaria, tratar com a vida, transformar, deixar um vaso novo, usar, derramar azeite e fazer uma obra gloriosa na vida. Deixa com Deus, porque você não é Deus. Deixa com Ele, que Ele está trabalhando. Deus só não trabalha na vida de quem morreu, mas na vida de quem está vivo Ele trabalha, porque Ele é Deus para trabalhar. Eu contei em alguns congressos que Deus fez isso comigo. Eu apresentando a minha irmã com câncer de mama severo, maligno, 3 cruzes, 3 graus. E de repente nasce um tumor na minha cervical. Eu digo: Jesus, meu pai perdeu a minha mãe, perdeu minha outra irmã, a outra está com câncer e agora esse tumor em mim. Eu digo: pronto, acabaram-se as mulheres. Aí eu vinha do trabalho falando com Deus e apresentando ela, e Jesus disse assim para mim: tu sabe o que tem em ti? É tumor. É sério. Eu disse: mas Jesus, eu quero te apresentar ela. Sabe por que eu aprendi? Que se não doer a dor de alguém em nós estamos longe de ser cristão. Se não doer em você o que dói em alguém, você feriu o 2º mandamento, que é de amar ao próximo como amar a si mesmo. Quando eu orava para Jesus batizar minhas amigas, Jesus batizava elas e não me batizava. Aí eles diziam: e tu? Eu digo: eu quero que Jesus batize vocês. Aí ela disse: tu acha que a gente não está firme não, né? Para Jesus batizar logo nós. Mas eu tinha entendido que quando você pede para alguém, você está desprendido. Deus faz na vida do outro e você se alegra. Isso é cristianismo. E quando Jesus batiza todas as minhas amigas, elas começam a orar por mim, aí foi fogo. Porque eram 5 orando. Todas eu tinha ganho para Jesus. E aí Jesus começou a derramar poder. Eu digo: agora o fogo é grande, porque vem logo de 5. E ali Jesus derrama poder e Jesus me batizou. Quando eu apresentava minha irmã ao Senhor, aí Deus disse assim para mim: filha, eu vou guardá-la, mas você eu vou curar. Eu disse: Jesus, eu não aguento o que minha irmã passou. Quimioterapia, radioterapia. Jesus, já que o Senhor vai me curar, me cura hoje. Enorme aqui, meu esposo sabe. E eu não queria falar para meu pai que ele já vinha de uma sequência de dores. Irmã Linalva, foi de Santa Rita para o Bessa essa conversa. Quando Deus quer fazer, Ele não é como o cirurgião, que ele pede o pré-operatório. Doutor Anselmo ainda tem que dar o risco cirúrgico, tem que marcar um monte de exames, tem que analisar, biopsiar. Quando é Deus que faz,
Ele faz no momento, no tempo dele. De Santa Rita para o Bessa, quando eu cheguei em casa que eu fui tomar banho, tomou, desapareceu e nunca mais voltou. Porque isso é que é Deus. Se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele estabeleceu sobre o seu povo o poder de agir na vida deles na terra. O que é que tem que acontecido hoje em dia? Nós estamos tão atarefados, tão preocupados, analisando, olhando o horário, olhando várias coisas, que nós esquecemos que nós só precisamos ter fé para agradar a Ele. Porque a fé me modificou e modificou você. A fé faz Jesus chegar perto de alguém e a mulher chega rastejando. E os homens dizem: tu pergunta quem te tocou? Diz: porque eu conheço quando é fé que me toca. Eu conheço quando é alguém espiritual, não é alguém natural. Não vão entender que você não é alguém natural, você é alguém espiritual. Deus vai mudar todas as coisas através do espiritual dele na tua vida. É o Espírito Santo que vai trabalhar e colocar cada coisa no seu devido lugar. Ele diz: porque eu senti que de mim saiu virtude. Só saía daquela mulher hemorragia. Ninguém queria ela perto, que ninguém quer problema. Mas o Senhor disse: eu senti que de mim saiu virtude. Sabe de quem é que tem que sair virtude? É do Senhor para você, para a sua vida. Para de achar que a bênção vem por ali, ou por lá, ou por lá. Ela vem do Senhor para a tua vida. A tua resposta vem do Senhor. Você adorou, você cultuou, entregou a vida a Ele. Agora é Ele que vai começar a trabalhar no vaso, a cavar em você a fé que você já tem. Depois Jesus olha para uma mulher e diz assim: mulher, cadê teu marido? Ela diz: agora pronto, ele chegou para me envergonhar. Eu não tenho marido. Disseste bem, já teve 5. E hoje o que tu tem não é teu. Jesus estava cavando um diálogo com ela para dizer para ela: mulher, eu sou água viva. Eu sou melhor do que marido. Eu sou melhor do que qualquer coisa. Mulher, bebe desta água que tu nunca mais voltará a ter sede. Sabe o que é que Jesus está nos dizendo? Quem adora a Ele sabe que a palavra traz vida, sacia e nos ensina a buscar na fonte certa. Qual é a fonte que você está buscando? Depois nós vemos Jesus. Isso tudo Deus está falando ao meu coração. Que Ele está trazendo você para colocar Ele no centro da sua vida. Congreguem os meus santos. Ele está dizendo: venha para perto, chegue, se ajunte a mim, se aproxime. Esqueça esse monte de coisa que você tem colocado e não tem chegado tão perto de mim. Esqueça tanta coisa que você tem comparado, que você tem buscado, achando que está dando uma excelência. O Senhor está dizendo: se aproxime de mim, venha para cá, se aproxime ao ponto de sentir o meu fogo, de sentir quem eu sou, de sentir a minha presença. Deus está levantando mulheres que estarão tão juntas dele, que quando olharem para você, vão perceber que você não anda sozinha, que você anda com a presença dele em sua vida, que Ele está com você em todos os momentos, em todos os instantes da sua vida. Jesus vai passando num vilarejo, em Naim. Deus, Ele é tão lindo, que a agenda que Ele fez para Jesus, Ele colocou um monte de mulheres. Irmã Débora disse: graças a Deus. Porque Ele sabe que quando Ele chega, a gente já espera Ele fazer alguma coisa.
Ele sabe que a mulher já fica na expectativa, já quer conversar com ele, já quer chorar nos pés dele, já quer esquecer Penina, ir para o templo adorar e deixar Penina para lá e dizer: eu vou buscar a face do Senhor. Aí Jesus foi, marcou vários encontros. Aí vem a viúva de Naim com a comitiva de enterro. Não sei por que Deus está falando isso. Choro, tristeza. O único filho da viúva era solidão para o resto da vida dela. Jesus vem com a comitiva dele. A comitiva da morte encontrando com a comitiva da vida. Quem é que ganha? É fácil. Facílimo, irmã Nilzete. Porque todas as vezes que a morte encontra com a vida, o filho único morto, com o filho único vivo. O filho único que ia sair da morte para viver. E o filho único que tinha prazer em dizer que ia morrer para dar vida. Quando eles se ajuntam, o funeral acaba, ele toca no esquife, o menino levanta e o Senhor diz: mulher, por que chora? Quando o Senhor chega, ele repreende o choro da mulher e ele diz que faz acontecer o que ninguém esperava acontecer. Deus está falando para você que você é mais uma mulher que ele vai tocar, levantar. Às vezes você saiu da posição que ele queria, ele vai te colocar de volta. E às vezes você não conseguiu chegar na posição que ele quer. Por quê? Porque foram batalhas demais. Porque foram muitas dores. Porque você achou que alguém precisava acreditar. Mas quem precisa acreditar é você. Deus está trazendo ao teu coração os planos e projetos que Ele tem, as promessas que Ele fez contigo. Quando Ele te achou e te disse: menina, eu te darei um nome, eu te darei uma posição, eu te darei vida de filha do Senhor, eu te darei um assento, eu te colocarei nos lugares celestiais, que é o mais importante. Mas Ele te diz que nunca esqueceu nenhuma das promessas. Assim te diz o Senhor: Ele cumprirá promessa por promessa que Ele fez na tua vida. Ele colocará tudo no seu devido lugar. Mas, irmã Agda, como é que eu entendo que Ele fará isso? Hoje eu não sei outra estratégia, pastor David. Eu só consigo entender que só dá para crer se amar mais a Ele do que todas as outras coisas. Se a tua fé for tão nele que ninguém roube e nem as circunstâncias tire a fé que você tem nele. Eu só acredito que uma mulher cheia de multitarefas, em que já foi e voltou várias vezes, em que voltou do meio do caminho, em que não conseguiu levantar, em que por perder, por luto, por enfermidade, saiu da rota várias vezes. Eu só consigo nos ver tendo coragem de viver nessa era, nesse século 21, aquilo que Deus tem para nós, se nós nos unirmos, se nós congregarmos em unidade, se o fogo que pega em mim pegar em você, se a graça que tiver em mim tiver em você, se o amor de Deus que está em mim tiver em você, se a coragem de uma for para outra, se o amor de uma for para outra, quando não houver separação, quando não houver distanciamento, quando nós fizermos um ajuntamento de fé, de coragem, de perseverança. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você.
Você que não é batizada com o Espírito Santo. Porque para viver o que Deus tem para as mulheres dessa era, tem que ser cheia. Já são 3 dias aqui. O médico disse que você ia morrer, você não morreu. O diabo quis te parar com um monte de hernia de disco, você não parou. Às vezes ele quis te desanimar, colocando uma depressão, você também não ficou lá na cama. Você levantou e disse: eu vou cultuar o meu Deus, porque eu vou para um lugar que Ele cura e sara. Eu queria chamar aqui as mulheres que são cheias. Primeiro, aquelas que dizem assim: o que eu tenho, eu quero que a minha amiga tenha, porque nós seremos uma congregação cheia de fogo e de poder. Jesus está me dizendo agora aqui que está fazendo curas magníficas nesta noite. Ele está dizendo para aquela cama que você gosta de ficar deitada: esqueça ela, porque ela agora levantou e não ficará prostrada, ela vai ficar de pé, porque o inferno se reuniu contra a tua vida. Debaixo de que estei, lançou sobre ti desânimo, lançou o teu passado, lançou teus traumas, lançou a ausência de pai, lançou incompreensões. Mas assim te diz o Senhor: eu renovo hoje a aliança de eternidade que eu tenho contigo. Ei, coachou pra sei, derabação de que sende pra sei. Assim te diz o Senhor: aquele quarto escuro terá uma luz tão forte brilhando dentro dele, que tu ouvirás a minha voz, filha, como a voz de muitas águas, como a voz do que triunfa, como a voz do que derrama glória sobre o ambiente, como a voz daquele que te chama para um novo tempo na presença dele. E sabe o que é que ele diz mais? Marcarei um encontro com todos aqueles teus adversários que estão dentro da tua casa, dentro do teu lar, e ainda não entenderam o mistério que eu tenho contigo. Marcarei um encontro de um por um com eles. Vai ser pra sei. Eu quero chamar aqui as mulheres que são cheias. Vem, irmã Adelma, a senhora é cheia. Tem mulher aqui que chegou se arrastando e vai voltar voando para casa. Nebacei. Aquele casulo, ele não te pertence. Você voará, porque o Senhor escolheu para isso. Da estorebanda sunde que ande pra sei. As irmãs que não são batizadas. Meu esposo está me lembrando aqui de um pedido que uma filha fez para mim, quando a mãe dela faleceu lá no hospital. E a filha disse assim: eu só aceito essa declaração de óbito depois que a senhora orar por minha mãe. Aí eu disse: meu pastor não vai permitir, nem Deus, que eu ore morto. E ela disse: mas ore. E enquanto eu saía da sala muito profissional para a sala vermelha, Deus falou assim comigo: o Deus que fala, o Deus que sabe como falar. Ele disse: filha, é você que faz? Eu disse: não. Então ore, porque quem faz sou eu. Você só ora e eu faço. Você só crê e eu faço. Você só confia e eu faço. Você só coloca a mão e eu opero. Por isso que a tua mão, ela não pode ficar para baixo, ela tem que ser erguida para o alto. Porque Deus te chamou para dar vida. Ele nunca esqueceu o trato que Ele fez contigo. E quando eu cheguei, que eu orei,
Aquela mulher que tinha morrido na madrugada, ela começa a se mexer. O hospital para. Ela levanta. Ai, estemanacei. Não haverá enterro. Haverá culto de adoração ao Senhor. Dá-se pra sei. Recebe vida dentro da tua casa. Sobre os teus. O funeral foi cancelado. Haverá culto. Não haverá enterro. Ei, estemanacei. Assim te diz o Senhor: sou eu Deus que falo. Nai, Ketchou, Nerabassi, porque eu te escolhi para agir com fé. E eu trabalho através do impossível na casa dos meus, na vida dos meus. E tu não contarás a tristeza, mas eu te encherei de alegria. E tu contarás os meus feitos sobre esta terra. Tu contarás o que eu fiz com a tua vida nesses dias, neste lugar. Tu voltarás para casa de outra forma e dizendo: o Deus dos céus marcou um encontro comigo, me ergueu com voz de profeta, para que o diabo não atrapalhe os planos que o Senhor tem na tua casa e nos teus. Ele vai começar com vida. Ele vai soprando. Ei, debondecei. Ele vai soprar a vida. Ai, decondemacei. Você entendeu que terá vida? Ai, derabação de questão de que te pracei. Haverá vida em abundância. Está show de pracei. Porque assim te diz o Senhor: o médico vai se surpreender com o que eu farei através desse processo de dores. Estás sonde pracei. Derabase coste. Trabanacine que se. Trabanabande conche pracei. Trabanacei. Aste. Era uma dor aqui, olha. Rai cote pracei. Uma dor no estômago fortíssima. Ai, conde prai. O Senhor te diz: tu vai procurar e não vai encontrar. Ei, romandecei. Jesus está curando uma cefaleia intensa. Cantequetecei. Aquela insônia que te perturbava não perturbará mais, porque tu andarás na terra curada. Rabondestei, pracei, que sei. Tu andarás dizendo: ele fez, porque o meu Deus me achou entristecida e desanimada. Mas depois que ele me pegou, eu não sou mais a mesma mulher. Rastei. Cadê as mulheres que creem que Jesus pode batizar hoje? Vem aqui para frente, chegue. As que não são batizadas. Se for todo mundo batizado, aí o fogo vai descer. Jesus vai curar tremendamente. Derabonde sonde prai. Derabonde conte pracei. Um dia nós estávamos no sertão de Pernambuco e Jesus curou, batizou uma mulher de 90 anos. Neston pracei. De que estou de pracei. Marabonde conte pracei. Derabonde conte pracei. Ai conte pracei. Eita processo, Jéssica. Ai conte pracei que estei. Foi só para Jesus fazer uma coisa grande o processo. Erabande conche pracei. Agora eu quero as do fogo. Ai, sei. Vem, irmã. Deixa Deus te usar. Ai. Derai sous. Tebai si. Hoje é noite que Deus fará uma coisa nova. Você só suporta tudo isso revestida, cheia da presença. Deixa Ele te tocar, glorifica Ele, exalta Ele, deixa a vergonha de lado. Tira essa frieza do teu coração, mulher. Fica em pé, igreja, vamos adorar. Darabação de que sei. Dai este pracei. Chega lá, Izzy. Dai que sim. Darabação de que sei. Venha cá, irmã Nilzete. Venha cá.
Estou para ser. Arabandaçunde que esteja. Coluna vertebral, rebom, de condebacei. Recebe a ordem, estebão descer para sextir. Arei condebracei. Te condebracei. Coluna vertebral, tu será modificada hoje. Esterabacei. Ai, consebrai. Arabação de chobracei. Dores crônicas, tu estás repreendida no nome de Jesus. Eu te escolhi, foi para marchar na terra, foi para erguer uma voz de trovão, foi para fazer o que eu mando. Tu não sentirás mais dores e tu não terás mais desculpa para andar sobre a terra e ir onde eu mando. Pracei. E eu compreendi quando tu não foi, mas eu não compreenderei mais, porque tu irás e não ficará parada. Estou para ser. Darabandeçou. Dai conte para ser. Eu, Senhor, trato com teu coração. E estou eu hoje passando um bálsamo na tua alma. E estou curando as dores que são de dentro para fora. E assim eu te farei ver o que ninguém viu. E tu não responderás, mas eu, Deus, justifico a tua vida. Assim te diz o Senhor. Adore, irmã. Rabacei. Venha cá, irmã Joana. Rabai conte pra ser que estei. Barabação de canda pra ser. Jesus está curando e batizando, igreja. Ai, conte pra ser. Jesus está curando e batizando nesta noite. Darabacê que estei. Darabandesconde pra si que estão de praia. Darabacê, haverá alguma coisa impossível ao Senhor? De pra ser, estou de pra ser. De quando mandaceste, sente eu queimando as tuas artérias. Dirime nisso de pra ser. E fazer para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar